Pessoal, boa noite. Novamente, desculpa a voz, excesso de uso do final de semana. A gente vai começar falando sobre um tema extremamente importante, que foi o Setembro Amarelo, mas o Setembro Amarelo inserido na prevenção e na escolha da vida, principalmente. Contra o suicídio e para a gente conseguir identificar isso, conseguir de maneira assídua evitar isso e fazer com que cada vez mais todos nós e as pessoas que a gente ama escolham a vida, tá bom? Para começar a nossa palestra, eu sempre começo com a parte desse vírus que é um vírus pequeno, que mudou todos os nossos conceitos de o que é uma pandemia, o que é uma gravidade, o que é algo tão pequeno que a gente não vê, teoricamente, pode causar. Então, assim, é um vírus que ele quebra e expõe todos os nossos preconceitos, as nossas dificuldades de entendimento com relação ao que é uma doença, ao que é uma gravidade, nossos preconceitos com relação ao julgamento, porque ele é um vírus que causa uma gripe. Como assim uma gripe, que é uma doença que ameaça a minha vida, porque todo mundo pegava gripe todo ano, nunca era alguma coisa, um fator. E foi uma pandemia que a gente inicialmente fugiu dessa pandemia, buscando causas, situações mais simples, achando que ela ia durar um mês, que ela ia durar 2 meses, 6 meses. E foi acontecendo isso. E isso escancarou para todo mundo o conceito de pandemia. Quando eu falava em pandemia, até 3, 4 anos atrás, a gente pensava no início do século XX, século XIX, pensava na tuberculose, na gripe espanhola durante a Primeira Guerra Mundial. Nunca a gente tinha vivido palpado uma pandemia de uma doença infecto-contagiosa. Só que fora dos meios acadêmicos, a maior parte das pessoas não sabia, mas a gente já vivia uma pandemia, que é uma pandemia que atinge 10% da população, causa 15 mortes a cada 100 mil habitantes por ano. 2% da população está em risco de um desfecho fatal a cada ano. Então, 2% da população em geral corre risco de morrer a cada ano por conta disso. Aparentemente, a doença mais prevalente dessas causas, dessa pandemia escondida, ela leva diretamente a 14ª maior causa de morte do mundo. Isso porque é subnotificado. Porque quando a gente fala em mundo, tem lugares que são extremamente estruturados, eu consigo desenvolver todas as causas de morte, tem lugares que eu não consigo, que a prioridade é outra, a prioridade é ter água, a prioridade é ter comida, a prioridade é ter um hospital. Então a gente ainda não tem um serviço de notificação tão exemplar. Além disso, se você pegar a doença principal, que é a que eu estou falando aqui, que é a depressão, nessa primeira parte do slide, ela sozinha é 10%. Só que quando a gente junta com as primas delas, que são o transtorno ansioso, transtorno bipolar, essas doenças irmãs, que na nossa sociedade, depois a gente vai ver mais pra frente, principalmente de origem latina, Espanha, Portugal, Itália, Brasil, América Latina, é muito junto, 30% da população vai ter isso ao longo da vida. Então, assim, já era uma pandemia, só que a gente não tinha elucidação disso. Muito por conta da parte médica, muito por conta da dificuldade de entendimento mesmo dentro dos médicos do que é isso. Então, a gente tinha essa dificuldade. Por conta dessa dificuldade e do aumento das notificações e dos índices, o Conselho Federal de Medicina, junto com outras organizações, criou o Setembro Amarelo. Que a campanha do Setembro Amarelo é muito clara e muito objetiva. A vida é a melhor escolha. E quando a gente pensa dentro do centro espírita, isso vai de um encontro com o que o Espiritismo fala. O Livro dos Espíritos, que é do século XIX, com Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. É do século XIX, junto com Allan Kardec, e ele no século XIX, ele tem o capítulo 5, que são Bem-aventurados os aflitos, que ele coloca como causa das nossas aflições coisas que aconteceram agora, coisas que vão acontecer, como a gente lida com isso. É um capítulo extremamente extenso, extremamente difícil, dá vários tapas na nossa cara, dá tapa na nossa cara das vidas passadas que a gente nem sabia o que a gente tinha feito. E quando a gente termina ele, o capítulo 6 é o Cristo Consolador. Então, é o Evangelho segundo o Espiritismo explicando que uma das funções da doutrina espírita e do Cristo é consolar. Que consolar não é necessariamente tirar a dor, mas é tirar o desespero. E no capítulo 6 ele fala que todos nós estamos destinados a ser felizes ao longo do Evangelho inteiro. Mas no capítulo 6 ele explica que o nosso sofrimento tem data certa para acabar. E isso é muito importante. Então, mesmo durante o Evangelho segundo o Espiritismo, durante todas as nossas palestras, uma coisa que a gente fala é sempre estender a mão para o outro, tanto para ouvir quanto para falar. E diferente
independentemente do Covid que a gente não podia cumprimentar as pessoas no hospital, tem uma área extremamente importante que a gente consiga estender a mão para o outro, tá? Tanto para prevenir quanto para reconhecer precocemente. Então, assim, uma das frases que eu acho que mais implementa é vamos juntos de mãos dadas. Da mesma maneira que a gente usou a pandemia e no começo a gente tinha um processo muito complicado de diagnóstico, que a gente não tinha uma estrutura de diagnóstico bem feita, então a gente reconhecia no Brasil o que estava acontecendo 14 dias atrás, porque os testes demoravam 14 dias para serem feitos. A gente não tinha um rastreio aí adequado. Então, o paciente que estava sendo tratado de Covid, ele ficava 14 dias sem saber se era Covid ou não, mas a gente tinha que tratar. Da mesma maneira, a gente não sabia exatamente o que eu podia fazer enquanto indivíduo e quais eram os nossos desafios como sociedade para a gente conseguir prevenir isso. Então, fica todo mundo em casa era benéfico, lavar a mão ajudava mesmo, higienizar as compras. A gente ficou 1 ano e meio higienizando as compras, que a gente brinca dentro da medicina que venceu aquelas tarefas árduas de lavar a louça e passar pano na casa, na chatice que era disso. E depois de 2 anos saiu estudo mostrando que não precisava. Então era tudo muito novo para todo mundo. O que era efetivo e o que não era? Como que eu trato isso, como que eu não trato? Porque tratar um vírus é extremamente difícil. A gente sempre foca em tratar a bactéria. Como é que eu trato um vírus? Como é que eu trato gripe? Sendo que a gente sempre espera a gripe passar. Outra coisa que é muito importante, é uma gripe, mas é só uma gripe. A gente esquece que a gente fica olhando a causa e não pensa o que ela causa e nem os doentes. É uma gripe, mas destrói o seu pulmão. A pessoa fica debilitada. Não importa que é uma gripe, ela está destruindo o seu pulmão. Se fosse fumaça, se fosse industrialização, se fosse um químico, se gerasse o mesmo problema, seria grave igual. A gente esquece, porque a gente começa a julgar a causa e esquece no que ela manifesta. Um outro exemplo importante é que quando a gente pensa, só complementando, uma pandemia lá atrás que a gente teve, se a gente pensar, que tem muito documentado na literatura, foi a tuberculose. A bactéria que causa tuberculose é uma bactéria que, se você sair no sol com ela, ela morre. E ela causa um buraco no nosso pulmão. Então a gente sempre teve essa dificuldade ao longo da história de não julgar uma doença pela causa, mas sim pela doença em si, o que ela está causando. E o Covid foi muito importante, e nos transtornos depressivos isso é muito importante, no transtorno ansioso, para a gente entender exatamente o que é uma doença. Então, esse slide é muito importante porque ele dá esperança, e o Espiritismo ele sempre fez isso pela gente, dá esperança. A gente é um espírito imortal, nosso sofrimento tem data e hora para acabar, e ele vai acabar. Porque uma coisa que a gente queira, que a gente não queira, é que a gente vai ser feliz um dia, e é o nosso destino, evoluir e ser feliz. Então, quando a gente pensa a longo prazo que o nosso sofrimento vai acabar, o desespero diminui. E tirar o desespero é uma das funções de consolar. É muito importante. Todas as nossas crises vão ser passadas por cima da gente, apesar da gente ou sem a gente, mas a gente vai passar por elas. E a gente vai ser feliz um dia. Então, pensando agora assim, saindo um pouco da parte do Covid, entrando mais na parte da prevenção ao suicídio, como que a gente faz para especificamente como sociedade, como pensando no todo, tratar essa causa, reconhecer e pensar em o mais rápido possível agir sobre isso. Primeira parte, entender a diferença entre doença e variação fisiológica. Depressão não é tristeza, transtorno ansioso não é ansiedade, tá? Então, aqui é uma figurinha muito importante e quando vocês pensarem que as figurinhas estão muito bem desenhadas, só explicando, isso é de um livro de psiquiatria, então essas figurinhas são para médicos, a gente tem dificuldade para entender, tá bom? Então, assim, a gente tem uma variação da nossa normalidade que fica entre essa faixa pontilhada que a gente chama de distonia e essa faixa pontilhada que a gente chama de hipomania. A gente vai ficar feliz um pouquinho para cima e um pouco triste um pouquinho para baixo. Tudo bem. A depressão, especificamente, que é o grande foco, que é a doença mais estudada nesse caso, ela não é só a tristeza, ela afunda o seu humor, que é como você se sente. E por que é importante isso? Que eu estava conversando das sociedades latinas. Nas sociedades latinas é muito comum isso aqui, que é a variação mista. Então a pessoa se sente ansiosa por estar triste. Então ela se sente impulsiva por estar triste, ela se cobra por estar triste. Isso é uma característica muito nossa. E isso é importante quando a gente fala de saúde mental, porque existem sociedades que é mais comum quando você fica triste, você fica mais quieto, embotado, tem dificuldade de fazer as coisas e fica assim.
No Brasil, na América Latina, a gente percebe uma variação. Então a pessoa fica frequentemente acelerada, em mania ou hipomania, e isso gera um efeito rebote que leva à depressão. E quando você faz isso, às vezes a pessoa tem um estímulo tão grande de ser produtiva, de fazer as coisas, uma ansiedade tão grande, que ela fica depressiva com energia. Que isso é um problema muito grande, que gera uma causa de suicídio diferente daquela causa de suicídio. Quando a gente pensa na nossa cabeça, que é a pessoa extremamente triste, extremamente infeliz, extremamente depressiva, cometendo suicídio, mas uma causa impulsiva de suicídio, porque ela está triste com energia. Isso não é muito comum em outras sociedades, na nossa é. Então, quando a gente fala de prevenção ao suicídio, não é só aquela pessoa que está na cama e não consegue sair, tem também aquela pessoa que está ficando doente, está ciclando. Isso é muito importante. Então, assim, além de entender a doença, a gente não pode fazer o que a gente fez com o Covid, que é diminuir a gravidade da doença pela causa, porque é um vírus pequeno, é só um quadro gripal, a gente não pode fazer isso. Outra coisa que a gente não pode fazer, a gente não pode achar que a pessoa está só triste. Da mesma maneira que a gente pode pensar que no Covid, a pessoa estar apenas com Covid está tudo bem. Entende? Outra coisa, a gente não pode reduzir a doença a algo normal. Se todo mundo está gripado, está todo mundo bem. Não, não é normal estar triste. Não é normal a gente naturalizar sofrimento. Então, a gente faz muito isso dentro das nossas instituições, principalmente. Então, assim, não, todo mundo, quando chega nessa fase, fica depressivo. Não, se todo mundo chega nessa fase e fica depressivo, não é para isso acontecer. Tem alguma coisa errada e a gente tem que entender o que está acontecendo. Essa naturalização é algo muito comum, de algo que vem crônico. Então, sempre foi assim, sempre vai ser assim. Só que da mesma maneira que a gente teve que pensar racionalmente dessa pandemia, a gente tem que pensar racionalmente aqui. Não pode trazer a nossa carga de história lá atrás, ou algo que sempre aconteceu como sendo normal. Outra coisa, a gente tem muita dificuldade de entender que, por exemplo, o Covid é um vírus. Só que como uma manifestação psiquiátrica e psíquica é uma coisa que não envolve um outro ser fazendo isso, um outro vírus, um outro agente biológico, a gente tem dificuldade de aceitar que isso é uma doença. Tudo que é auto-infligido a gente tem dificuldade. E a prova que isso é extremamente novo, que a gente começou a descobrir recentemente, nos últimos capítulos da medicina, a parte de dor pode ser uma doença, sofrimento é uma doença, manifestações do seu corpo próprio sem ter algo estimulado é uma doença, que são as doenças autoimunes. Então é uma coisa nova que a gente está aprendendo a lidar com isso. Então assim, não é porque o agente causador não é externo que não é uma doença. E como toda doença a gente vai ter que tratar. E outra coisa que aconteceu durante o Covid, que os transtornos mentais sofrem muito, e isso é bastante culpa médica também. Então a gente não pode fingir que é só a sociedade como um todo e ninguém faz isso, e por isso que é importante a campanha até para médicos. Então às vezes a gente tem que dar aula para médicos também, porque muda muito. Fórmula milagrosa. Então assim, no Covid a gente pensou em N medicações, em N protocolos, em N coisas, toma isso, toma aquilo. Na depressão é a mesma coisa. Então assim, não, isso aí, vamos pensar em você só precisa espairecer, tira férias. Não é simples assim. Tudo isso que a gente pensa que a pessoa pode melhorar é importante, mas a gente tem que pensar logicamente o que melhora, porque como eu falei, ela pode evoluir muito rapidamente para algo grave. Então a gente tem que ser muito incisivo nessa parte, tá bom? Então assim, ainda dentro do esforço coletivo, o que a gente tem que quebrar alguns tabus que eu quero falar para vocês. Durante muito tempo se discutiu dentro da psiquiatria se as pessoas que estão em risco de suicídio falam sobre isso ou não falam sobre isso. Elas falam sobre isso e frequentemente elas dão sinais, por isso que a gente consegue prevenir. Outra coisa, o risco de suicídio, ele é uma emergência médica. Da mesma maneira que o infarto, da mesma maneira que a pneumonia, a falta de ar, a dispneia, tudo isso, a dispneia aqui no caso é a falta de ar, quando o paciente fica muito ofegante no caso do Covid. Tudo isso é uma emergência médica, então a gente tem que ligar para o SAMU, a gente tem que ficar perto do doente, não pode deixar ele sozinho, porque isso pode acontecer riscos da mesma maneira do infarto. O paciente pode parar, um AVC é igualzinho. Existe todo um protocolo dentro das unidades de emergência para isso. A gente tem que entender a doença basicamente. Todo mundo aqui tem um nível médio de instrução sobre o que é Covid. A gente tem que entender o que é uma depressão, o que é uma ansiedade, que vão ser os nossos próximos passos na apresentação. Entender as fases de recuperação. Isso é importante porque, diferentemente do Covid, diferentemente da pneumonia, diferentemente do AVC, quando a gente começa a tratar a depressão, a gente tem que ficar um tempinho atento com o paciente, porque o paciente melhora a energia antes de melhorar o humor. Então, o paciente no começo do tratamento de depressão, ele aumenta o risco de suicídio.
Então, assim, a gente identificou, daí conseguiu levar ele para o médico avaliou, tirou ele da ideação suicida inicial, começou a tratar. Posso ficar tranquilo? Não, calma, você vai ficar um tempinho ainda de vigilância sobre ele. Porque a nossa energia, quando a gente começa a tratar, melhora antes do nosso humor. Por isso que aumenta o risco de suicídio, porque tem mais chance de entrar em ciclo. Tá bom? Quebrando isso sobre o tratamento, foi aquilo que a gente conversou, sobre a parte de, principalmente, não procurar fórmulas milagrosas, tá bom? E é importante salientar algumas outras coisas. O tratamento de depressão é um tratamento de depressão, ansiedade, ele é um tratamento que ele não é uma sentença de vida. Você não é bipolar, você não é depressivo, você está com depressão, você está com transtorno bipolar. Logicamente que algumas doenças psiquiátricas elas vão ficar pelo restante dessa sua vida, mas a maior parte delas não. Tanto que hoje em dia já é uma realidade nos consultórios a gente retirar medicações do paciente. Porque uma coisa que a gente via lá atrás era assim, nossa, eu vou no médico, aí vai começar, toma isso, aí depois de um tempo eu vou continuar tomando o remédio 1, aí depois eu vou passar pro remédio 2, aí pro remédio 3, aí eu vou acabar tomando 25 remédios e não vai estar segurando. Isso era um medo muito comum. Só que hoje em dia a gente já sabe das fases da depressão mais bem estabelecidas, das fases da transtorno bipolar, a gente consegue ir retirando os remédios aos poucos. A função do remédio hoje em dia, principalmente nos consultórios, é deixar o paciente estável para que ele consiga ressignificar a sua vida, passar por aquilo que o espiritismo chama de bem sofrer, a psiquiatria chama de estágio natural da doença, para a gente conseguir, através de outras manias, principalmente o psiquiatra trabalha muito junto com o psicólogo, para a psicologia fazer o efeito dela e a gente conseguir sair. Pensando agora da parte do transtorno depressivo, o que é principalmente importante para a gente entender? Que ele é um conjunto de sintomas. O transtorno depressivo, quando a gente pensa, ele é variável, ele não é uma coisa só. Então, cada paciente que entra em depressão ele tem uma manifestação, por isso que uma gama diferente de remédios, é o mesmo remédio que age para um não pode agir para o outro. Isso é um pouco complicado ainda dentro da psiquiatria. Então, assim, qual que é a principal coisa que a gente tem que pensar quando a gente olha para um paciente depressivo? Humor depressivo é a primeira coisa. O paciente sai fora daquele basal que a gente comentou de tristeza e felicidade. Ele afunda demais, ele perde o interesse pelas coisas. Alteração de peso e apetite tanto para mais quanto para menos, principalmente na nossa sociedade. Desconta na comida, come muito, fica sem comer. Come uma vez por dia, 5 pratos, não come mais, fica um dia e meio sem comer. Transtorno do sono, dorme o dia inteiro, não consegue dormir, oscila, então ele dorme 16 horas, acorda, dorme 4 no outro dia, fica sem dormir um dia e meio, dorme o dia inteiro, isso é muito comum. Agitação, isso é muito importante, às vezes o paciente, como eu expliquei, como o paciente ele tem uma manifestação ansiosa pela depressiva muito comum na nossa sociedade, às vezes ele fica extremamente ansioso, ele fica se sentindo angustiado por não estar conseguindo ser produtivo. Então você vai perceber pacientes às vezes agitados, mas em combinação com um pensamento lentificado. Então são pacientes que se você olha, eles estão de um lado para o outro, e quando você começa a conversar com eles, o fluxo de pensamento deles está um pouco devagar, mesmo a manifestação sendo mais acelerada. Fadiga, uma pergunta muito comum que a gente tem que fazer. Quando os clientes geravam nenhum ou pouco esforço, geram muito esforço, isso é uma resposta muito importante. Porque essa fadiga, o menino está sentado ali por um motivo, porque é fadiga de existir. Então ali ele não precisa ser fadiga após atividade física, fadiga após trabalho, pode ser fadiga de tomar banho, fadiga de comer, fadiga de dormir, pode ser fadiga de qualquer coisa. Culpa ou inutilidade, isso aqui para a nossa sociedade é muito comum, a gente se sente extremamente culpado por não ser produtivo. Então os pacientes frequentemente se culpam. Disfunção executiva é muito importante, então assim, o paciente, principalmente em trabalhos extremamente específicos, e isso do ponto de vista médico acontece bastante entre plano médico e trato médico, o cirurgião não consegue operar, você não consegue mais executar o seu trabalho técnico de uma maneira muito precisa e você começa a não ser produtivo. E tudo isso, quando somados e não tratados ao longo de mais ou menos 2 a 3 semanas em um quadro grave, vai levar à ideação suicida. Então a ideação suicida é o ponto final, não é o começo. Normalmente o paciente dá umas 2 a 3 semanas de maneira intensa, manifestando quase todos. E mais levemente pode ficar meses a anos com algum até terminar esse quadro e chegar na ideação suicida. E essa parte é uma parte que assim, todo mundo esperava, que veio aqui, a gente sabia que existe, em maior ou menor escala, a gente já viu alguma coisa relacionada a isso. Só que aí tem aquele transtorno de ciclo que eu te falei,
que é esse transtorno que a gente cicla para cima antes de fazer o caimento, que é um transtorno que a gente tem uma exacerbação dos nossos sintomas expansivos, então a pessoa fica extremamente feliz, extremamente exacerbada, só que de uma maneira comum, é uma maneira extremamente caricaturesca às vezes, é fora do normal de felicidade. A pessoa começa a se sentir um rei engrandecido, ela começa a correr riscos. Frequentemente os pacientes falam pra gente que o pensamento deles vinha antes do raciocínio crítico. Então eles executavam algo sem pensar criticamente sobre isso, de tamanha energia, tamanha a descarga endorfínica que eles tinham. Qual que é o problema? Quando a gente olha assim, a gente fala assim, nossa, mas difícil reconhecer. Só que o paciente nunca fica assim, né? Ele aumenta a atividade, então assim, ele vai e trabalha, ele faz o trabalho da semana em uma 2 horas. Só que depois ele bate a fadiga e ele fica 4 dias dormindo. É esse ciclo que a gente tem que pensar. Quando a gente pega um paciente que a gente está achando que ele está fora do padrão normal, de execução, extremamente acelerado, tendo pensamentos grandiosos fora da realidade dele, às vezes é uma pessoa contida, extremamente pé no chão, está viajando, está expansivo, está fazendo planos, está correndo risco que ela não corre, vendendo a casa, fazendo um monte de coisa que normalmente ele não faz na vida estruturada. E depois a pessoa só nos 2, 3 dias corre atrás, que às vezes pode ser isso. Tá? Porque isso aqui, o principal problema é quando isso vira isso. Porque normalmente quando o paciente está em agitação, está nesse estado que a gente chama de mania, quando derruba, ele já pega todos os sintomas e cai na ideação suicida. Então é muito abrupto. Então é por isso que esse quadro é um quadro extremamente importante para a gente entender. Porque a gente cicla muito sobre isso. Suicídio não é só sobre depressão, é também e principalmente sobre. Só que manifestações bipolares e ansiosas também é muito comum. E frequentemente a gente come muito bônus sobre isso. Que é o paciente que estava bem, extremamente produtivo, entrega as coisas no horário, só que qual é a custa disso? Qual é a custa de fazer essas atividades? É o efeito rebote, tá bom? Então, agora pensando no tratamento. Tudo que eu falar aqui, a gente vai pensar na depressão porque, primeiro que é mais fácil de desenhar, o livro traz isso. Segundo, que o tratamento para esse quadro de euforia, ele frequentemente envolve tratar a euforia e a depressão. Então a gente tem que pensar principalmente no transtorno depressivo nesse sentido, tá bom? Então assim, o início do tratamento depressivo, isso é uma coisa que é importante falar, que são medicamentos, atividade física, que a gente já sabe que de fato melhora, psicoterapia. Frequentemente ele começa no ponto mais grave da doença. A gente ainda tem muita dificuldade de reconhecer o transtorno depressivo antes dele chegar nesse vale. E é por isso que a campanha é tão importante. Quando ele começa, a gente trata de 6 a 12 semanas. É aí depois que ele vai começar a subir. Durante o tratamento pode ter as recidivas, nessa fase de continuação. As recidivas, às vezes é porque o paciente tomou o remédio errado, aconteceu algo e desestabilizou ele, porque a gente não para a vida para tratar a depressão, né? A nossa vida vai acontecendo. Então é frequentemente importante, porque não se trata de depressão com uma consulta só, durante uma semana, é um tratamento longo. O importante é que depois de 1 ano, a 6 meses a 1 ano, você começa a descontinuar o remédio. Só que às vezes a gente descontinua rápido demais. Então a gente faz uma recorrência, que não é a mesma coisa que recidivo. Às vezes a culpa é do médico, entendeu? A gente descontinua um pouquinho rápido demais, o paciente regride, só que ele responde bem a medicação e ele começa a voltar. Então assim, o tratamento de depressão é um tratamento que dura 1 ano mais ou menos, a 2 anos, quando você atinge a estabilidade, que é o paciente voltar sem sintomas, você começa a contar 1 ano de fase de manutenção. Depois disso, você começa a retirar os remédios. Então, assim, não é um tratamento que dura a sua vida inteira, longe disso. O problema é que, frequentemente, a gente encontra pacientes que não chegam nessa fase. Eles têm uma resposta que fica aqui, que fica nessa resposta incompleta. Então, a gente tem que otimizar o tratamento por conta disso. E é esse o novo desafio da psiquiatria. Conseguir remédios eficazes, que tenha menos efeitos colaterais, que consigam fazer o paciente atingir essa fase de manutenção o mais rápido possível. Então, assim, a gente falou bastante o que a gente pode fazer para ouvir e ver o paciente que está assim, ver a pessoa ao nosso lado que pode estar assim, mas eu, como pessoa, que estou em risco, como eu falei, são 10% só depressão, se você pegar aquelas doenças irmãs, 30% da sociedade. O que eu posso fazer para, se eu estiver em sofrimento, eu conseguir me ajudar ou pedir ajuda? O que eu tenho que estabelecer? O que eu preciso
saber entender e ter para mim. Primeiro, isso não é normal. É a primeira coisa. Frequentemente, quando o doente percebe, ele acha que isso é normal, todo mundo tem que passar por isso. Não tem. Segundo, é importante pedir ajuda. Ninguém é o Superman, e tem alguns quadrinhos do Superman que mostram ele pedindo ajuda para a mãe, para o pai, para os amigos. Então é importante a gente pensar nisso. Construir rede de apoio é o mais importante, porque toda pessoa que tem rede de apoio, ela tem para quem pedir ajuda. Rede de apoio é qualquer instituição, seja a família, seja o centro espírita, seja o trabalho, seja o médico, seja uma igreja, seja qualquer um, que você consiga recorrer em caso de necessidade. Existem na medicina algumas ferramentas que mapeiam, às vezes, pacientes que têm baixa rede de apoio. A gente tem que fazer vários trabalhos que, às vezes, a gente nem acha que é do ponto de vista médico, mas para ele criar a rede de apoio, porque é importante. Porque, frequentemente, quando o paciente está em estado grave, ele não consegue ativar a rede de apoio. Só que se ele tem alguém ativa para ele, ele consegue ter ajuda. Outra coisa, conversar com quem confia, associado à rede de apoio. Então, assim, se você sabe que não é normal você se sentir assim, se você sabe que você precisa pedir ajuda, se você tem com quem conversar, é importante você fazer esse estímulo de conversar. É importante você ter alguém para recorrer e falar assim, eu não estou bem, será que eu tenho alguma coisa? Porque a gente sempre acha que a gente está melhor do que a gente está. Frequentemente isso já foi modelo de alguns estudos. O paciente nunca acha que a depressão dele é grave. Ele sempre acha que é tranquilo, que é só uma tristeza. É bem difícil a gente entender realmente o que a gente tem. E com tudo isso, normalmente, eu acho que eu peguei o primeiro paciente umas 2 semanas que ele foi sozinho procurar ajuda. Raramente isso acontece. Ele sempre é levado por alguém na primeira consulta. Porque ele sempre está no momento mais crítico, ele raramente percebe antes. Então, procurar um médico frequentemente levado por quem a gente confia na nossa rede de apoio depois que a gente pediu ajuda. Então, é uma coisa muito associada à outra. Então, assim, a gente tem que lembrar que é uma doença que vai passar. A gente tem que lembrar que não é normal a gente sentir isso, que a gente é destinado a ser feliz. A gente tem que lembrar, principalmente, que a gente não está sozinho. A gente constrói rede de apoio todo o tempo. A gente tem instituição, a gente está dentro de uma instituição que sempre não mede esforço para a gente ajudar, para fazer escutativa. Tem vários horários, alguns horários até para a gente vir conversar, o Léo sempre divulga, a pessoa sempre divulga na internet também. Isso é bastante importante. E a gente tem que lembrar que a gente tem que escutar quem pede ajuda. Não adianta a gente falar para pessoas que não querem ouvir a gente. Por isso que o esforço tem que ser individual e coletivo e a gente tem que se ajudar, a gente tem que se dar as mãos. Porque senão a gente vai ter um monte de gente falando, ninguém escutando, aí quando for a nossa vez de falar, ninguém vai ouvir. Tem que ser um ciclo bem certinho de demanda, de ajuda, e a gente consegue atingir bons resultados com relação a isso. A campanha desse ano, ela trouxe uma coisa bem importante com relação aos pais e os filhos. Tudo isso que eu falei serve para o adulto. A criança é complicado, porque a criança ela tem uma maneira diferente de se relacionar com o mundo, ela está construindo essa relação. Então, frequentemente, a criança, ela manifesta sofrimento de maneiras diferentes e que às vezes a gente tende a julgar como manha, como tentativa de chamar atenção. Principalmente bullying e tristeza, as manifestações variam com a idade, tem crianças que conseguem apenas desenhando que está triste, tem crianças que cometem automutilação, que é o principal esforço aqui, porque o ato de se cortar é um ato de sofrimento, porque o sofrimento o nosso cérebro consegue processar um tipo de sofrimento por vez. O sofrimento do corte substitui na criança o sofrimento psíquico, porque ela não está preparada para ter isso. Porém, a criança tem uma coisa muito importante, ela tem pais e ela tem pais. Então, na psiquiatria infantil, para o reconhecimento, o que a gente sempre pede? Se os pais perceberem que a criança está muito triste, está se cortando, está acontecendo alguma coisa, não naturalizar isso primeiro. Nem que seja em uma consulta com um médico, leve para a gente ver. Desde que a gente fale que é mãe ou não. Desde que a gente dê esse diagnóstico, não faça isso primeiro. Tá bom? Mas, em compensação, criança, como tudo, dentro da medicina, responde melhor ao tratamento quanto antes a gente começa. Tá bom? Então, assim, algumas perguntas que é sempre comum, assim, que a criança, ela responde de uma maneira muito mais tranquila que o adulto, e a gente pode perguntar diretamente. Se você sentir vontade de se cortar, quando você fez esse experimento, você pensava em quê? O que você sentia? E a criança te fala isso, porque ela não tem esse preconceito na cabeça ainda de que ela não precisa sofrer. Então a criança, numa consulta médica, quando você pergunta isso, ela é muito mais sincera que o adulto. Porque o adulto às vezes precisa de 30 sessões de terapia para te falar, a criança fala na lata. E às vezes a gente até assusta com a resposta, infelizmente.
A questão é que, mesmo com isso, a criança responde bem ao tratamento. Então é importante a gente não naturalizar isso, porque a gente pode ser um episódio agudo, pode estar acontecendo alguma coisa na escola, pode estar acontecendo qualquer coisa que, como ela ainda está formando a cabeça dela, a resposta é muito mais acentuada e muito melhor. Então, assim, o que a gente recomenda para os pais, principalmente, resumindo tudo isso, participe das vidas dos filhos e não naturalize sentimentos ruins, desde que o médico te fale o que está acontecendo ou não, tá bom? Então, assim, o que é o futuro dessa pandemia que a gente conversou, o que vai acontecer nos próximos anos, o que a gente pensa que vai acontecer? Hoje o tratamento psiquiátrico é muito melhor do que lá atrás. Existe um médico extremamente famoso que fala que ele espera que daqui a alguns anos, quando as pessoas olhem para trás, elas fiquem horrorizadas com os tratamentos que a gente fazia aqui, como a gente ficava quando a gente olha na década de 50, 40, o que estava acontecendo. Então, assim, os diagnósticos não são para vidas, a gente vai tratar as doenças cada vez mais por menos tempo e cada vez identificando precocemente. Então, quanto antes o paciente chega, melhor a resposta ao tratamento dele. E a gente vai vencer porque, primeiro, a nossa identificação está melhor. É muito melhor falar disso hoje em dia do que há 10 anos atrás. E, de acordo com o espiritismo e de acordo com... já é uma coisa que está mais enraizada cada vez na sociedade, a gente está destinado a ser feliz. Então, a gente não vai sofrer para sempre. Tá bom? Então, assim, só concluindo para não esquecer novamente. Ficar atento aos sinais. O número do SAMU é 192. É sempre importante falar, porque quando eu dava aula para o primeiro ano da faculdade, assim, as oficinas entre alunos, vários alunos erravam o número do SAMU. Então, assim, é 192, tá? Risco de suicídio ou tentativa de suicídio ou uma emergência médica, não hesitem em procurar atendimento médico na urgência. Tá bom? Então, assim, nunca duvide de alguém que está tendo ideação suicida. Ajude primeiro. Depois a gente conversa, porque a prioridade é a vida, não é o que a gente acha. Isso é extremamente importante. E o Setembro Amarelo que acabou, mas não é só em setembro que a gente previne o suicídio, é sempre. Então, a gente vai sempre escolher a vida e a gente tem sempre que lembrar que a gente tem que ser pontes e dar as mãos para que mais pessoas escolham viver também todos os dias. Tá bom? Bom, então por hoje é isso, gente. Muito obrigado, viu?